combatê-lo, Gwen! Abra seu olho. E aí, você do outro lado, tudo bem? Eu sou a Ingrid e esse é o Geek Spirit e eu te convido pra gente falar de 5 atores que interpretaram tanto os mocinhos quanto os vilões no mesmo filme. Mas antes de qualquer coisa, claro, deixa aquele teu like, se inscreve no canal se não tiver inscrito e se tu gosta desse tipo de conteúdo, beleza? Então vamos começar. Todo mundo sabe que Hugh Jackman é um perfeito Wolverine, certo? Mas ninguém esperava que ele teria que se aposentar, afinal de contas o cara já tava ficando velho pro personagem dele, né? A gente sabe que o Wolverine demora a envelhecer, né? Envelhece, mas demora muito tempo. Bem que todo mundo queria ser assim, né? Mas enfim, ele teve que fazer Logan pra finalizar, ou seja, pra dar aquele ponto final no personagem dele. Por favor, ajude-nos. Laura, E aí a gente tem aquele momento em que ele é o mocinho, né, Wolverine, que nem é tão mocinho assim, mas ele tem que enfrentar um clone dele, que é o X-24, que é aquela versão dele, né, o clone dele mais jovem, que tá robusto, tá implacável, e é óbvio, né, que ele tá no auge, né, do seu físico, enquanto ele já tá meio capenga, né. pega a garota! Que inferno você veio? Mas aí, né, ele teve que enfrentar e aquela coisa, né, teve aquele momento final, que é melhor não dar tanto spoiler aqui, né, não vou te dar o spoiler do que acontece, mas que foi um final até que de certa forma poético pro personagem dele. Mas a gente sabe que ele não parou por aqui, né, até porque vai ter Deadpool 3 e ele vai voltar. Hi. Hi. How are you? You have questions? Yes. What actually happens in our film is... Depois do sucesso de Corra, era óbvio que o segundo filme de Jordan Peele seria muito aguardado. E ele trouxe uma coisa pra gente bem agridoce, né? Que ele trouxe a Lupita, vou até colocar o sobrenome dela aqui que eu não consigo falar. Mas aqui ela teve que interpretar a Adelaide, doce, super simpática e tudo mais, que tá de férias com a família dela lá. Ei! Podem tirar a bagagem. Olha. Vamos à praia? Vamos. Mais tarde, assim que a gente se acomodar. Ela volta para um local que tem toda uma problemática mais pra frente, isso aqui a gente vai entender lá no final do filme. Mas ela passou por um trauma e acaba voltando para esse local de férias com a família inteira, mas ela acaba encontrando o que seria o seu oposto, que é a Red. A menina teve o primeiro neném. Que é completamente oposta a ela, de fato, né? Até porque ela tem um olhar penetrante que até o próprio Jordan Peele falava que era até difícil de encarar ela quando ela estava incorporada na Red nos próprios bastidores, só pra vocês terem uma noção. Deu à luz um pequeno monstro testada por Deus. O quanto ela conseguiu transmitir exatamente o agridoce aqui de uma mulher simpática, gentil, né, frágil, vamos colocar entre aspas, para uma mulher que te causa realmente arrepios, e ela conseguiu trazer isso no filme Us, ou melhor, Nós. Em 1997 a gente teve o filme Face Off, que traz aqui pra gente, né, o diretor John Woo trouxe pra gente uma dobradinha aqui pra nossa lista, afinal de contas a gente tá falando de Nicolas Cage e o próprio John Travolta, que interpretaram papéis opostos. Todos os dois tiveram que interpretar tanto o vilão quanto o mocinho, vamos dizer assim. Até porque a gente conhece o John Travolta interpretando um policial que tá na caça de um maníaco que foi o cara que causou a morte da filha dele. Então ele passou um tempão caçando por ele, que é no caso o Nicolas Cage. E lá, em um determinado momento, ele consegue capturar ele e esse cara fica em coma. Olha só. Temos alguma coisa em comum? Eu estou prestes a liberar a praga bíblica que Los Angeles merece. Porém, quando isso tudo acontece, ele precisa fazer tipo um transplante de rosto, que é meio piegas até de se falar, uma coisa assim meio sessão da tarde, sabe? Mas não é o intuito aqui desse vídeo. Então, eles acabaram trocando de rosto e assim, cada um teve que interpretar o outro personagem, o personagem oposto.
Vindo pra filmes mais recentes, eu tenho que falar pra vocês aqui do Benedict Cumberbatch, né, que fez o Doutor Estranho, mas que muita gente não sabe que além dele ter enfrentado outra variante dele, né, no Multiverso da Loucura, né, que a gente até viu aquela cena que eu sinceramente eu achei muito tosca das notas musicais. Mas enfim, ele também fez no primeiro filme do Doutor Estranho o próprio Dormammu. Lembra? Dormammu, eu vim barganhar? Dormammu, eu vim barganhar. Seu mundo agora é meu. Dormammu, eu vim barganhar. Ai, com isso. Então, ele também fez o Dormammu. Lógico que a gente não fica logo de cara, até porque o físico dele não aparece. Mas sim, ele deu vida para o Dormammu também. Mas o grande motivo da gente fazer esse vídeo, logicamente, que foi a Mia Goth, que a gente viu que, cara, foi perfeita no ano passado, 2022, com X, né, que ela interpretou a Maxine, que seria, vamos dizer assim, a nossa heroína, ou então a nossa mocinha daqui da história. Sabe o que é especial? Que não há mais ninguém como você. E também interpretou a Pearl, que é a vilã da história, que ela fez, tipo, uma versão... Cara, foi sensacional. Um rosto tão especial. Tanto a gente vê a Maxine, que tá no auge, sonhando e querendo se tornar uma grande atriz. Lógico que ela começa por filmes adultos. Mas a gente também tem aquele paralelo com ela, com a versão dela da Pearl, aquela velha já que... Por mais que ela esteja velha, já esteja caindo aos pedaços lá, já tá mais do que fazendo hora extra. Ela tá lá doida pra... Enfim, também quer ter seu momento adulto aí, vamos dizer assim. O quê? Por que fez isso? Eu posso te mostrar do que sou capaz. Pare, eu não quero ver. Então, foi bem legal, foi bem interessante, assim também como foi a abordagem que ela trouxe, não só no X, né, mas ela fez também o filme de Pearl, né, mostrando como foi a juventude dela, como foi que ela ficou lá naquela fazenda, e a gente ainda vai ter em 2023, né, o próximo filme, que é Maxine, que a gente vai concluir aqui a história dela. Mas é claro que com certeza ficou muitos atores de fora aqui dessa lista, até porque eu não queria fazer um vídeo tão grande, então a gente trouxe os principais, assim, pelo menos da nossa opinião, tá? Então deixa aqui nos comentários aqueles atores que você achou incrível, que acabou interpretando dois papéis, no caso que seriam, no caso, o mocinho e o vilão, aí no mesmo filme. Então deixa aqui nos comentários, não esquece de se inscrever aqui no canal se tu gosta desse tipo de conteúdo, deixa aquele like e te aguardo na próxima, tá? Muito obrigado por ficar até aqui, um beijão e tchau!